Nossa aula. Hoje a gente vai discutir, vai passar por um assunto novo, né? Mas relacionado ao que a gente vem falando, que é o assunto de estrutura de proteínas. Então a gente vai discutir várias coisas sobre proteínas, né? E seguindo Bialek, né, o livro dele, a gente vai usar exemplos desse estudo de proteínas para estudar um assunto que ele chama de no fine tuning. Significa a falta de ajuste fino, né? Fine tuning é ajuste fino. Eu vou explicar o que é isso. Okay? Então, como a gente já viu, né, a gente tem o código genético. Esse código genético ele codifica para proteínas. Então, 3 letras no DNA codificam para um aminoácido. Vou chamar isso aqui de AA. E uma proteína é um heteropolímero, né? Hétero de diferente, polímero, né? Que significa dizer que ela é uma sequência de aminoácidos conectados e cada carinha desses aqui é um de 20 possíveis aminoácidos. Okay? Então, só para lembrar, isso são coisas que a gente já viu ao longo do curso, né? Só para lembrar, eu separei aqui algumas imagens, né? Então, por exemplo, aqui estão 2 aminoácidos, né? E eles se ligam por esse peptide bond aqui, né? Esse OH se conecta com esse H, forma água, e aí a gente tem esse carbono ligado com esse nitrogênio. Então a gente tem que enxergar isso daqui como uma ligação daquelas entre aminoácidos que a gente fez ali embaixo. E importante para a gente na discussão de hoje vai ser esse carbono alfa aqui. Okay? Que é o cara que define cada um dos aminoácidos. Né? Esse aqui é o código genético. Explica quais letras codificam para quais aminoácidos. Né? E cada um desses aminoácidos está especificado aqui. São 20 opções que você pode fazer. Certo? Então você pode escolher dentre esses 20 aminoácidos. Ok? Então, a proteína típica ela tem da ordem de 200 aminoácidos. Isso significa dizer que a gente tem 20 elevado a 200, né? Que é aproximadamente 10 elevado a 160 sequências possíveis. Quando a gente tem uma bactéria, sei lá, E. coli, por exemplo, ela escolhe aproximadamente 1000 proteínas dentro de um espaço de proteínas possíveis
espaço de samples, né? De 10 elevado a 160. Então tem um número gigantesco de opções de proteínas, né? E a bactéria escolhe alguns milhares, né? E uma coisa que o Bielek chama a atenção é que mesmo que se você considerar um ser vivo como um ser humano, por exemplo, ou se você fizer a somatória sobre todos os seres vivos, né? O número de proteínas que ocorre na natureza comparado ao número de sequências de aminoácidos possíveis que você pode formar é irrisório, né? É muito pequeno. Okay? Então, como é que a natureza faz para escolher dentro dessas opções, num espaço de estados tão grande, como é que ela escolhe aquelas que são úteis, aquelas que a gente usa, né? Isso é uma pergunta interessante. Okay. Outra coisa é que, né, esses 10 elevado a 160, né, se eu escolher aleatoriamente uma proteína desse espaço de 10 elevado a 160, né, eu provavelmente não vou encontrar nada útil que faça uma função que algum ser vivo necessite, né? Então, é razoável a gente imaginar que a vida não é aleatória. Certo? Uma outra forma de ver isso, eu separei aqui a rede reguladora de genes, né, que a gente viu no início do curso, de uma bactéria. Então, não dá nem para ver aqui direito, mas você vê que são vários genes e quais regulam quais, e autorregulações e tudo mais, né? Isso daqui é uma rede, né, que é governada por equações diferenciais que tem parâmetros livres, né? Agora você imagina escolher esses parâmetros livres totalmente aleatórios. Provavelmente o ser vivo não vai funcionar do jeito como ele deveria, né? É razoável a gente imaginar isso. Então a gente não espera que esse ser vivo seja tal que os parâmetros livres que definem ele sejam aleatórios, assim como a gente não espera que as sequências de proteínas que a gente monte sejam aleatórias, né? Então isso que eu quero dizer com life is not random. Mas a gente também não espera que a vida exija um ajuste muito fino né, desses parâmetros. De forma que se eu alterar um pouquinho esses parâmetros, a vida não funciona mais, o ser vivo não funciona mais e tudo deixa de funcionar da forma como deveria, né? Então, na física, isso é uma questão comum para a gente. A gente não gostaria que as nossas teorias tivessem parâmetros livres que tenham um ajuste fino, né? A gente gostaria que as nossas teorias fossem robustas, né? E na física, em geral, vocês podem me perguntar exemplos disso, né? Mas, em geral, ajuste fino assinala novos fenômenos, né? Um exemplo bobo é você imaginar que você entra numa sala e aí tem uma caneta, né? E essa caneta está equilibrada pela ponta, exatamente perfeita, assim. Você vai achar esquisito, né? Você vai procurar por um fio que está segurando a caneta no teto, né? Você não, é muito improvável que você tenha ajustado a posição da caneta de forma tão fina a ponto de ela ficar em equilíbrio, e de que todas as perturbações que poderiam atuar nessa caneta não vão derrubar ela. Então, isso assinala um fenômeno que é um fio segurando o lápis ou a caneta. Então, a gente gostaria de discutir um pouco essa questão, né? Essas conexões, né?
esse compromisso, digamos assim, entre aleatoriedade, né? A vida não pode ser um fenômeno totalmente aleatório, mas ela também não pode ter fine-tuning absoluta. Ela não pode ser uma coisa que você tem que ajustar todos os parâmetros dessa rede aqui no valor exato, né? Para que você tenha exatamente a dinâmica que você gostaria. Ela não pode ser tal que você tem que escolher exatamente certos aminoácidos para que uma proteína desempenhe a função dela, né? Você pode ter erros aqui. Eu posso, sem querer, botar um aminoácido errado, né? E isso pode ser catastrófico, ou isso pode não alterar em quase nada o funcionamento daquela proteína, né? Então a gente vai entrar um pouco nessas discussões, né, entre a aleatoriedade e o ajuste fino. Okay? Então, voltando a proteínas, né, proteínas elas dobram em diferentes estruturas. E essas estruturas performam diferentes tarefas, diferentes funções. Né? Tem essa ideia de que a sequência de aminoácidos define a estrutura e a estrutura define a função. Esse é o paradigma. Sequência de aminoácidos define a estrutura que define a função. Esse é o paradigma da biologia molecular. Né? Então, as pessoas classificaram as estruturas de proteína em várias classes, né? Tem as estruturas primárias. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos que que a proteína tem. Tem a estrutura secundária, existem duas, né? Tem as hélices alfa e tem as folhas beta. Alfa helix e beta sheet. Simplesmente esses aminoácidos, eles interagem uns com os outros, né? Com os vizinhos e com o ambiente, e eles enrolam ou na forma de uma hélice alfa, né? Através de ligações entre átomos vizinhos, ou na forma de uma folha beta, que tem essa cara daqui, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui você consegue ver o carbono alfa, né? Que define o aminoácido, né? E esse cara, ele se liga, né? Aqui está o peptide bond, né? Peptide bond. Aqui tem outro carbono alfa. Então a gente consegue enxergar essas estruturas aqui, né? E isso formam as estruturas secundárias. E depois a gente tem as estruturas terciárias, que é quando essas alpha helix e beta sheets, né? Aqui está um beta sheet, representado desse jeito. Então toda vez que você vê essa seta aqui, esse plano com uma seta, isso representa, na realidade, essa estrutura aqui, né? E toda vez que você vê uma hélice assim, isso representa essa estrutura daqui, né? Isso daqui é a mesma coisa, só que com a dimensão, né? Você vê que a distância entre duas hélices é essencialmente, entre os dois nitrogênios aqui, que estão quase na viradinha aqui da hélice, é 450 picômetros, né? Então isso dá uma ideia do tamanho.
escalas nanométricas, né, envolvidas. E depois tem outras estruturas quaternárias, que é quando você tem mais de uma estrutura dessa aqui se ligando e por aí vai, né? Então tem vários tipos de figuras que você pode ver, né, sobre essas formas 3D que as proteínas podem assumir. Então a ideia é o seguinte: a forma da proteína, né, a forma que ela vai enrolar, depende na sequência de aminoácidos e depende do ambiente, na solução onde essas moléculas estão imersas. Algumas mudanças no aminoácido, algumas mudanças na sequência de aminoácidos são catastróficas. E outras não. Então é bem complexo. Às vezes você troca um aminoácido de lugar ou bota outro no lugar de um, né? E tudo muda, às vezes não. Então a lição disso aqui é que a sequência exata nem sempre importa. Também é um fato que um monte de sequências tem 10 elevado a 160 delas, são inúteis. Não fazem proteínas úteis, né? E além disso, um monte de sequências nem dobram numa forma 3D. Permanece uma tripa esticada, né? Dá para dizer até que a maioria das sequências não faz isso, né? Então, se eu juntar um monte de aminoácidos, provavelmente vai ser uma tripa, ele não vai dobrar. Então, tem alguma coisa de especial nas sequências de aminoácidos que a gente encontra na natureza. Então, a gente pode fazer um modelo cru, né? Só para começar a falar um pouco quantitativamente da física desse problema, né? Então eu vou chamar de RI a posição do carbono alfa. De um determinado aminoácido. Okay? Então a gente vai ter a nossa estrutura aqui, vai ser uma coisa assim. Algo assim. Ele vai para cá. Algo assim, né? E eu vou falar que entre dois átomos eu tenho uma interação, dois átomos carbono alfa eu tenho uma interação U/R. E além disso eu posso ter também, a uma distância L, eles interagem com uma constante de mola K. Então como é que é essa energia de interação? A energia de interação é uma função das coordenadas dos carbonos alfa. E ela vai ser K sobre 2, soma em I,
RI mais 1 menos RI menos L ao quadrado. Então, esse é um termo de interação dessa constante de mola entre esses aminoácidos vizinhos, mais 1 meio soma em IJ um potencial que eu vou chamar V de SI, SJ. SI e SJ são as identidades do aminoácido I e J, vezes o potencial U de RI menos RJ, mais uma interação de curto alcance, IJ, V0 de RI menos RJ. Então, esse é um modelo cru que eu posso fazer, né? O termo de constante de mola é grande comparado aos outros. Esse Uzinho de R tem uma forma comum a todos os aminoácidos. E esse V0 é uma interação de curto alcance entre esses aminoácidos. Okay? Então, por que eu estou falando sobre isso, né? Eu estou falando sobre isso porque se eu escolher uma sequência de aminoácidos, né, aleatoriamente, esse termo aqui vai ser uma sequência de números aleatórios. Porque a interação do aminoácido SI com o aminoácido SJ vai ser dependente da identidade desse aminoácido. Então, ela vai ser um número aleatório. Então, esse termo do meio aqui, ele vai ser um termo de interações que vai ser aleatório. Okay? Isso daqui é uma espécie de interação de curto alcance, que vai sempre existir, né? E esse cara daqui é uma interação tipo elástica entre esses aminoácidos vizinhos. Okay? Então, essa energia, ela descreve, né, se os aminoácidos forem escolhidos aleatoriamente, ela descreve um sistema desordenado. O que é um sistema desordenado? É um sistema cujos parâmetros do Hamiltoniano são escolhidos aleatoriamente. É um sistema com interações aleatórias. Okay? E na física a gente sabe um monte sobre sistemas com interações aleatórias. O exemplo prototípico disso é o chamado spin glass, o vidro de spin, né? O que é um spin glass? O spin glass é o seguinte, a gente vai considerar spins de Ising, né? É clássico o modelo. Então, cada spin no site Mi, ele pode ter dois valores, mais ou menos um. E isso é um modelo para um sólido com um momento magnético
a cada sítio. Então a gente pode ter uma hamiltoniana, né? Por exemplo, que tem sólidos, é um sólido com os spins igualmente espaçados, a interação vai ser uma coisa desse tipo aqui, sobre todos os pares sigma e sigma j. Né? E sobre a ação dessa hamiltoniana, os spins querem ser paralelos. Estou assumindo aqui que j é maior que zero. Porque se eu tiver uma configuração desse tipo de spins antiparalelos, isso daqui significa que sigma i vezes sigma j é igual a menos 1, o que significa dizer que eu vou ter que adicionar mais j na minha hamiltoniana. Eu vou subir a energia dela um ponto. Né? Então custa energia para flipar um spin com relação aos outros. Então o mínimo de energia desse cara é quando os spins estão todos apontando na mesma direção. Por exemplo, para baixo. Okay? Tudo bem que a gente tem um mínimo estável e um mínimo instável, mas enfim. Vamos ao spin glass, né? No spin glass a coisa é um pouco diferente. No spin glass a hamiltoniana ela vai ser menos a soma sobre os pares IJ, J e IJ, sigma I, sigma J, onde J e IJ são números aleatórios. Então agora a gente tem uma aleatoriedade nessas interações, né? Fisicamente, esses J e J, isso pode significar que os spins estão localizados a distâncias aleatoriamente espaçadas. Não, uma coisa assim. Também é possível que o modelo seja tal que o sinal desse J também é uma variável aleatória. Né? A polarização desse... Existe um mecanismo físico, né, que faz com que esse J possa variar em módulo e em sinal. Certo? E também é possível que todos os spins interajam entre si. Esse modelo tem um nome, né? Esse modelo é o modelo de Sherrington-Kirkpatrick, se alguém quiser procurar. Okay. Então, a coisa mais importante de spin glass, que a gente vai... O conceito mais importante é o conceito de frustração. É um conceito muito interessante, né? Que é o seguinte, para ilustrar esse conceito, vamos considerar um spin glass só com 3 spins. Então, eu vou ter aqui 3 spins. Geralmente as pessoas desenham assim. Spin 1, spin 2, spin 3. A gente vai ter interações entre esses caras, né? E a gente vai ter um sistema tal que a interação J12 é positivo, a interação J13 é positivo e a interação J23 é negativo. Então a gente vai desenhar assim, positivo, positivo, negativo. Okay. Menor que zero aqui.
Então não existe nenhuma configuração de spins que eu possa colocar aqui nesse sistema, tal que eu vou minimizar essa energia, né, para essa configuração. Então, por exemplo, se eu colocar todos os spins para cima, né, legal, isso daqui tem um sinal menos aqui na frente, né, isso vai ser um termo que vai minimizar a energia do Hamiltoniano, porque esse sinal menos vai ser mantido. Aqui também, se eu colocar esse spin para cima, eu vou minimizar essa condição, né, eu vou ter um termo negativo, mas aqui no terceiro eu tenho um sinal negativo na interação, né, J23 é menor que zero, certo? O que significa dizer que junto com esse sinal negativo aqui, isso vai aumentar a energia da Hamiltoniana. O J23 é menor que zero, mas tem um sinal negativo, então menos com menos vai dar mais. Isso vai aumentar a energia dessa Hamiltoniana. Então essa configuração aqui não dá. Agora eu posso trocar esse cara daqui e eu vou atender essa configuração. De fato, agora eu vou ter esse J23 negativo multiplicando o produto dos spins, que é um número negativo. Aqui eu tenho uma condição de energia satisfeita, de energia mínima, né? Mas aqui eu não vou ter, porque aqui eu vou ter o J13 é positivo, o produto desses spins é negativo, e esse negativo do produto dos spins com esse menos aqui vai dar um número positivo. Então, não importa o que eu faça, né? Não importa se eu trocar esses spins, por exemplo, eu posso colocar esse cara daqui para cima e esse cara daqui, vamos colocar ele para baixo para ver o que acontece. Né? Aí é pior ainda, eu vou violar essa condição aqui, né? Vou aumentar a energia do sistema por causa dessa interação, vou aumentar a energia do sistema por causa dessa interação e vou aumentar a energia do sistema também por causa dessa interação aqui. Então, o sistema é frustrado. Frustrado no sentido de que não importa qual estado que eu esteja, né? Eu não consigo minimizar todos os termos da Hamiltoniana. Né? E uma coisa importante de sistema frustrado, né, é que, bom, isso daqui é um exemplo pequeno, né, mas a gente tem que fazer com n igual a muitos spins. N igual a 10, n igual a 20, n igual a 10 elevado a 5, não, 1 milhão, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E por aí vai. Quando você faz esse sistema com muitos spins, né, o que acontece é que você pode ter estados que são quase ground states, mas que estão separados por vales de energia muito grande. Então, é um landscape acidentado desse jeito aqui, né? Onde eu tenho estados que são vastamente diferentes. Então, esses caras aqui são estados muito diferentes. Com quase a energia do ground state. Então, a conclusão dessa discussão sobre o spin glass, né, que a gente pode usar como um exemplo de um sistema desordenado, né, que a gente conhece na física, é que realmente se proteínas forem escolhidas de forma completamente aleatória, né, se a gente escolher as proteínas de forma aleatória, essas interações aqui vão ser aleatórias e esse sistema vai ter desordem. E se ele tiver desordem, a intuição do spin glass, né, fala pra gente que a gente não vai ter uma conformação, né, um estado de mínima energia único. Na verdade, a gente vai ter vários estados de energia
quase mínimos que são totalmente diferentes. Então a gente teria uma coisa que é uma proteína numa forma 3D, depois uma outra forma 3D completamente diferente, mas que também tem quase a mesma energia mínima. Então a gente teria uma entropia muito grande na forma em que a proteína vai se dobrar. Então a conclusão é que realmente os aminoácidos não podem ser escolhidos aleatoriamente, porque se eles fossem, né, esse raciocínio, esse argumento do Spin-Glass, que é só um argumento, né, não é uma prova, não é uma demonstração, é só uma ideia de comparar sistemas que a gente conhece em física, isso indica para a gente que proteínas não podem ser escolhidas de forma aleatória. Okay? Então existe essa ideia que a gente vai explorar na aula que vem, que é a ideia de que a energia de uma proteína ela segue um formato que é assim. Vai ter sim alguns mínimos aqui, mas tem um mínimo global, né? Lá embaixo. Okay. E não importa onde a gente comece, esse cara vai querer sempre ir para esse mínimo global aqui. Né? Isso daqui define o shape da proteína. Tudo isso está relacionado, né, com um problema que é o problema de protein folding, que é muito importante, né? Porque se a gente sabe determinar a partir de uma dada sequência de aminoácidos, a gente determina a forma que a proteína vai ter, a gente consegue determinar a função dela. E isso tem aplicações biológicas e médicas que são muito incríveis, né? Então a gente vai discutir modelos sobre isso, alguns modelos. Eu gostaria de mencionar que um time do Google, né, DeepMind, é uma subdivisão de pesquisa do Google, né, tem um grupo, eles fizeram um software chamado AlphaFold, que usa machine learning, né? Qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai, a partir de uma série de exemplos de proteínas que a gente conhece a sequência de aminoácidos, né? A gente treina uma rede neural e essa rede neural ela aprende a partir de vários exemplos, né? Ela aprende como prever a forma que uma proteína vai se dobrar, né? vai se enovelar, né? A partir da sequência de aminoácidos. E esse AlphaFold ele teve um breakthrough recentemente nesse problema de protein folding, né? E eu gostaria de discutir também nas próximas aulas, dentro das próximas aulas, o problema de RNA folding, enovelamento de RNA, né? O RNA é como um meio DNA, né? E a gente pode escolher menos bases, né? É bem mais simples do que ao invés de 20 aminoácidos, a gente tem 2 ou 4 bases para escolher. Então é um problema mais combinatoriamente mais acessível. Então a gente vai entrar um pouco nessas discussões agora, okay? Que tem bastante modelo de física que a gente pode fazer sobre isso. Então vou ficar por aqui, na quinta-feira a gente discute mais, pessoal. Até lá.